Você está cansado, não de tarefas, não de metas. Está cansado de si mesmo, da voz que te sabota em silêncio, do eco que repete as mesmas desculpas com tom de verdade. Você se olha no espelho e finge que está tudo bem, mas por dentro algo grita. Não é motivação o que falta, é confronto. E ninguém te disse isso. Ninguém te avisou que o sucesso real começa quando você para de buscar inspiração e começa a encarar o que te limita. Não existe atalho que contorne a verdade. E a verdade é que você tem vivido em guerra contra si mesmo. Uma guerra sem sangue, mas com perdas. Perde tempo, energia, vitalidade. E o mais perigoso, perde a si. Você aprendeu a colocar máscaras porque um dia foi rejeitado por ser quem era. Aprendeu a agradar porque descobriu que ser aceito era mais seguro do que ser autêntico. Mas a alma não se cala, ela espera. Espera o dia em que você vai cansar de fingir. E talvez esse dia seja hoje. Porque agora, neste exato momento, algo em você começa a despertar, como uma centelha há muito tempo apagada, como uma lembrança do que você poderia ter sido se não tivesse desistido de si. Não, você não precisa de mais vídeos motivacionais. Você precisa de espelhos, precisa de silêncio, precisa se encarar com tudo que isso traz. A maioria desiste no exato ponto em que as máscaras começam a cair, porque o que vem à tona não é bonito, é sombra, é ego, é o monstro interno que você aprendeu a esconder. Mas Jung já dizia, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro acorda, e acordar dói, porque exige lucidez, porque exige responsabilidade, porque exige ação onde antes só havia espera. Então a pergunta que ecoa agora não é o que eu quero conquistar, mas sim quem eu preciso encarar para não viver mais pela metade. A vida inteira você buscou a próxima resposta, mas talvez o que te falte seja coragem para fazer a pergunta certa. Você já se perguntou por que repete os mesmos ciclos? Por que atrai os mesmos fracassos com rostos diferentes? Porque aquilo que você não confronta se torna o seu script oculto, a sombra que guia suas escolhas, a ferida que molda seus caminhos. E enquanto você tentar vencer o mundo sem antes vencer a si mesmo, continuará refém. Refém da infância não curada. Refém do medo que você aprendeu a ignorar. Refém das histórias que te contaram e que você aceitou como identidade. O verdadeiro poder não está em controlar tudo ao redor. Está em governar o que acontece dentro. E isso exige confronto. Um confronto silencioso, solitário, sagrado. Pense nos grandes nomes que marcaram a história. Não foram os mais motivados, mas os mais conscientes. Edison fracassou 1000 vezes, mas jamais negou o próprio propósito. Mandela passou 27 anos preso, mas nunca se permitiu ser encarcerado por dentro. Jung mergulhou nas próprias trevas para compreender a alma humana. E você? Está disposto a mergulhar onde dói para resgatar o que vale? Ou vai continuar vivendo à superfície, esperando que algo mude sem que você mude primeiro? A verdade é que nenhuma técnica de produtividade vai te salvar se a sua base for a negação. Você pode organizar a sua agenda, mas enquanto não limpar a sua mente, estará sempre atrasado com sua própria alma. O sucesso verdadeiro não nasce da excitação, nasce da aceitação. Aceitar que há partes em você que sabotam. Aceitar que você foge de si. Aceitar que por trás de cada procrastinação existe medo. Não é preguiça, é paralisia. Paralisia de quem sabe que, se fizer, terá que mudar. E mudar significa abandonar o velho eu. Aquele que você construiu para sobreviver, mas que agora te impede de viver. Mudar significa confrontar o que você ama em você, mas que já não te serve. Significa deixar para trás hábitos, desculpas, padrões. Significa nascer de novo, com as dores do parto incluídas. E neste momento, enquanto você escuta essas palavras, talvez sinta algo se movendo. Uma lembrança, um arrepio, uma pausa interna. Não ignore isso. Esse é o chamado. E ele não vem em gritos, vem em silêncios, vem em incômodos. Vem em insônias que não se explicam. Vem em vazios no meio da conquista. Vem em sucessos que não satisfazem. Porque não é o que você conquistou que te define.
é o que você se tornou ao conquistar. E se o que você se tornou ainda vive em conflito interno, então é hora de parar. Parar e olhar. Olhar para a sombra com coragem. Olhar para si como quem encontra, enfim, o espelho sem filtro. A motivação pode até te empurrar, mas só o confronto vai te transformar. Se algo aqui falou com você, não lute contra. Permita-se. Permita-se ficar. Permita-se voltar para dentro. E se essa jornada faz sentido, escreva nos comentários como um sussurro para si mesmo: eu não fujo mais de mim. Essa não é apenas uma frase. É um pacto silencioso, um ritual de retorno. Você passou tempo demais esperando permissão. De pais, de professores, de amigos, de chefes, da sociedade. Esperando que alguém dissesse: agora sim, você está pronto. Mas ninguém pode assinar o seu destino por você. A única permissão que realmente importa é aquela que nasce no silêncio da sua alma, quando você decide parar de esperar. Porque o self, essa parte mais profunda, atemporal e inviolável em você, não grita. Ele espera. Espera que você o escute. E para escutar o self, é preciso silenciar o ego, silenciar a pressa, silenciar o barulho do mundo. A motivação te impulsiona para fora. O confronto te convida para dentro. E é dentro que o propósito começa a se formar. O propósito não é uma profissão, não é uma meta a ser alcançada. Propósito é estado de presença. É o encaixe silencioso entre o que você faz e o que você é. É quando o fazer se torna extensão do ser. E isso só acontece quando você se alinha. Quando para de viver papéis que não te pertencem. Quando abandona personagens que um dia te protegeram, mas agora te aprisionam. O mundo está cheio de pessoas que brilham por fora e apodrecem por dentro. De gente que coleciona conquistas, mas vive em ruínas internas. Porque o sucesso que não nasce da autenticidade se transforma em farsa. E nenhuma farsa sustenta um ser desperto. É preciso coragem para abandonar o que você pensava que queria, quando percebe o que realmente precisa. E essa percepção nunca vem pela lógica, vem pelo impacto, vem pelo momento em que você olha para a sua vida e percebe: nada disso me representa mais. Esse é o princípio da individuação, o processo de se tornar quem se é, e não quem o mundo espera que você seja. E esse caminho não tem mapa, não tem manual. Ele é feito de quedas, de perdas, de confrontos internos, mas também é feito de descobertas, de expansão, de renascimento. Quando você começa a caminhar com verdade, o mundo responde. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de pedir permissão para ser inteiro. Jung ensinava que dentro de cada um de nós existe uma multiplicidade de vozes. O herói, o sabotador, o curador, o órfão, o sábio. E todas essas vozes disputam espaço dentro da sua psique. Quando você não as reconhece, elas te dominam. Mas quando você as integra, você se torna soberano. Esse é o caminho da alquimia interna. Transformar o chumbo da dor em ouro de consciência. E isso não acontece em cursos rápidos ou frases de efeito. Acontece na solidão, no silêncio, no olhar honesto que diz: eu me vejo com tudo que sou e escolho continuar mesmo assim. Você quer mudar sua vida? Então mude o lugar de onde suas decisões partem. Enquanto elas partirem do medo, você criará defesas. Mas quando partirem da consciência, você criará direção. A clareza não vem do excesso de pensamento, vem da limpeza do olhar, da coragem de deixar o desnecessário morrer. Porque toda criação exige uma morte antes. Morte de uma identidade que já não te representa. Morte de um papel que te limita. Morte de um ciclo que se repete. E só quem se permite morrer para o velho renasce para o novo com integridade. Você não precisa correr mais rápido. Você precisa parar de correr de si. A paz não está no topo da montanha. Está no momento em que você aceita a caminhada, com todos os seus tropeços. O propósito verdadeiro não é um grito, é um sussurro, e você só vai ouvi-lo quando a gritaria do ego cessar. Quando a necessidade de provar for substituída pela presença de ser. A clareza nasce da entrega. E a entrega começa com um confronto. O confronto entre o que você deseja e o que você precisa se tornar para sustentar esse desejo. Não se engane,
A disciplina verdadeira não vem da rigidez. Vem da decisão de honrar o que você diz que quer, mesmo quando a vontade desaparece. E essa disciplina começa no invisível. No sim que você dá para si todos os dias, quando ninguém está olhando. No não que você aprende a dizer, mesmo com medo de decepcionar. Disciplina não é punição, é direção, é fidelidade ao seu centro. É o voto silencioso de viver com alma, mesmo quando o mundo pede performance. Você não está aqui para agradar, está aqui para despertar. E quem desperta, inevitavelmente, confronta. Se algo em você se movimenta enquanto escuta isso, não interrompa, não feche a janela. Fique, respire, honre esse instante. E se esse texto ecoa dentro da sua alma como um chamado antigo, escreva nos comentários: eu escolho viver com verdade, não com medo. Essa simples frase pode ser a semente de um novo ciclo, uma afirmação silenciosa de que você está pronto para sair da superfície e mergulhar fundo. Você quer poder, mas não está disposto a pagar o preço do silêncio. Quer resultado, mas resiste à renúncia. Quer uma vida extraordinária, mas vive agarrado ao conforto do que já conhece. Não existe transformação sem sacrifício. E o sacrifício não é sobre sofrimento, é sobre valor. Você sacrifica o que é pequeno para acessar o que é grande. Sacrifica o ego para tocar a alma. Sacrifica o imediatismo para se tornar eterno na própria consciência. A verdadeira disciplina nasce quando você entende que não é o que sente que define quem é. É o que faz, apesar do que sente. Você acha que disciplina é rigidez, mas disciplina é amor maduro. É a decisão diária de não se trair. É a fidelidade à promessa que você fez para si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro oferece distração. É acordar no dia escuro e ainda assim cumprir seu propósito. Não por obrigação, mas porque você compreendeu que liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é ter estrutura interna para sustentar o que se precisa. E isso só é possível quando você decide parar de negociar com sua própria mediocridade. Quando você olha no espelho e diz: eu não vou mais fugir de mim. Você já percebeu como o mundo atual é viciado em atalhos? Fórmulas rápidas, frases prontas, métodos mágicos. Mas a alma não se apressa. Ela se expande em silêncio. Ela não quer atalhos, quer profundidade. E profundidade só se acessa com entrega. Você quer força? Então aceite a fraqueza. Você quer sabedoria? Então atravesse a ignorância. Você quer integridade? Então enfrente suas mentiras. O herói não é o que vence sem dor, é o que continua mesmo ferido. O que levanta quando o chão parece definitivo. O que não negocia a própria verdade em troca de aplausos temporários. Carl Jung nos lembra que o processo de individuação, esse caminho de nos tornarmos inteiros, é uma jornada solitária. Não porque ninguém nos ama, mas porque ninguém pode caminhar por nós. A alma clama por inteireza. E inteireza não é perfeição, é a união dos opostos. É olhar para a sua luz e para a sua sombra e dizer: ambas fazem parte de mim, e eu escolho integrá-las em vez de escondê-las. O sucesso que perdura não nasce do ego, nasce da verdade. E a verdade nunca será confortável, mas sempre será libertadora. Você não precisa que o mundo te reconheça. Precisa se reconhecer. Precisa olhar para as suas dores e perceber que elas não foram punições, foram convites, convites à expansão, convites à escuta, convites ao despertar. E todo despertar exige uma noite escura, aquela em que você perde o controle, em que tudo desaba, em que os planos falham, porque só na ausência de controle é que a verdade começa a emergir. Só quando o chão desaparece é que você descobre que sempre teve asas. Mas elas não aparecem no conforto, aparecem na entrega. Você quer saber quando sua vida vai mudar? No dia em que você parar de pedir por facilidades e começar a pedir por clareza. Clareza para ver o que está te travando. Clareza para encarar os padrões que você repete. Clareza para fazer o que precisa ser feito, mesmo sem garantias, porque quem espera certeza nunca se move. Quem espera motivação nunca começa. Mas quem tem clareza, esse é imparável, porque ele já viu. E uma vez que se vê,
Não dá mais para fingir que não sabe. Você se torna responsável por tudo o que desperta em você, e essa é a maior bênção e o maior fardo da consciência. E agora, respire fundo. Sinta esse silêncio, esse espaço entre as palavras. É aqui que a transformação começa. Não nos grandes eventos, mas nas pequenas decisões silenciosas, nos compromissos não ditos, na firmeza interior de quem escolhe, todos os dias, ser fiel à sua alma. Isso é disciplina, isso é sacrifício, isso é poder espiritual. E se você sentiu isso, se essas palavras tocaram algo que estava adormecido, escreva nos comentários: eu não negocio mais com o meu destino. Essa frase é mais do que um comentário. É uma aliança com a sua própria verdade. Você já esteve em ruínas, talvez esteja agora. E mesmo que o mundo ao redor não perceba, por dentro há estilhaços, memórias partidas, sonhos despedaçados, palavras que te feriram mais do que punhos, escolhas que te deixaram marcas invisíveis, mas que pesam como âncoras na sua alma. E ainda assim, você continua, você respira, você se levanta, às vezes tropeçando, às vezes de joelhos, mas continua. Isso é resiliência. Não o discurso ensaiado de quem finge força, mas a presença silenciosa de quem já caiu 1000 vezes e ainda assim decide não quebrar por dentro. A vida não vai poupar você do caos, porque o caos não é punição, é ferramenta, é laboratório, é forno onde a alma é curada à força, é campo de batalha onde o ego sangra e o espírito emerge. Não fuja mais disso, abrace. O caos revela o que a calmaria esconde. Ele traz à tona a verdade sem maquiagem. Mostra quem você é quando nada mais funciona. Mostra quem você se torna quando ninguém mais aplaude. E nesse lugar, escuro, frio, árido, é onde os verdadeiros renascimentos acontecem. Porque só quem perde tudo descobre o que realmente é seu. Você não precisa que as coisas melhorem. Precisa se tornar alguém capaz de enfrentá-las quando piorarem. Essa é a chave. Não é sobre controle. É sobre estrutura interior, sobre estar tão conectado ao seu centro que o caos lá fora não destrói a paz cá dentro. Isso é transcendência. Não um estado de elevação mística, mas uma escolha constante. A de não reagir mais como a antiga versão de si. A de não repetir padrões antigos quando a dor voltar. A de, em meio ao colapso, se perguntar: o que eu vim aprender aqui? Porque há um propósito escondido até na tragédia. E isso não é romantizar a dor, é resgatar seu sentido. Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração não porque era mais forte, mas porque encontrou sentido no sofrimento. Porque entendeu que a liberdade última do ser humano é escolher a atitude com que enfrenta a dor. E você tem essa liberdade agora, nesse instante. Mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem saber como. Porque o como é consequência do porquê. E se o seu porquê for forte o suficiente, o como sempre aparece. Carl Jung chamava de sincronicidade os momentos em que o mundo externo responde ao movimento interno. Quando, ao mudar dentro, você começa a notar que o universo conspira, não para te agradar, mas para te alinhar. E isso só acontece quando você para de fugir e começa a sentir. Sentir o medo sem ser controlado por ele. Sentir a dor sem se definir por ela. Sentir a queda sem se identificar com o chão. Você não é o que te aconteceu. Você é o que você decide fazer com o que te aconteceu. E essa decisão, essa escolha silenciosa de levantar pela 1000ª vez, é o que define um espírito desperto. A resiliência não é ausência de sofrimento, é intimidade com ele. É saber que a dor pode te visitar, mas não mais te possuir. É ter cicatrizes, mas não feridas abertas. É ter memórias, mas não algemas. E isso se constrói com presença, com escuta, com paciência, com compaixão e com decisão. Todos os dias, você pode decidir não voltar ao que te destruiu. Pode decidir não responder com raiva. Pode decidir não repetir o padrão. E cada pequena decisão dessas constrói algo invisível, a sua fortaleza interior. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo te trouxe. Algo em você te guiou. Talvez a sombra, talvez a dor. Mas aqui está você, com os olhos abertos, com o coração pulsando,
com a alma inquieta. Isso é o início, não o fim. O início da reconstrução. E essa reconstrução começa com palavras silenciosas, mas poderosas. Escreva nos comentários: o caos me forjou, a dor me purificou, e eu me levanto com alma. Porque essa declaração pode ser a ponte entre quem você foi e quem você está pronto para ser. Agora que tudo foi atravessado, você pode respirar diferente. Não com alívio, mas com presença. Porque você percebe, talvez pela primeira vez, que não é o fim da dor que liberta. É o entendimento dela. Você não precisa que a vida pare de ser difícil. Precisa ser alguém que caminha com grandeza, mesmo quando ela é. E isso muda tudo. Muda a forma como você olha para o passado. Muda a forma como você pisa o presente. E mais do que tudo, muda a energia com que você cria o futuro. Porque você não cria com desejo, você cria com verdade. Ação inspirada não é correria cega, não é compulsão, não é desespero. Ação inspirada é o movimento que nasce do silêncio integrado. É o passo que não precisa mais provar. É a construção feita não para impressionar, mas para honrar. Honrar o que você viu, o que você encarou, o que você sobreviveu. E agora, com tudo isso dentro de si, você pode finalmente caminhar sem se dividir, sem se trair, sem abandonar partes suas pelo caminho. Isso é individuação. Isso é poder espiritual real. Isso é ser inteiro, não por nunca ter caído, mas por nunca ter desistido. A partir daqui, cada escolha sua carrega peso, mas não o peso do medo, o peso da consciência. A consciência de que você carrega dentro de si o seu destino. E esse destino não está escrito nas estrelas, está esculpido na sua alma. O mundo externo não é o seu mestre, é seu espelho. Ele reflete o que vibra em você. E se você vibra a verdade, o universo responde com precisão. Jung chamava isso de sincronicidade. E sincronicidade não é coincidência, é coerência entre dentro e fora. É a dança sutil entre o invisível e o manifesto. E você agora dança com os pés da alma. A gratidão que nasce depois da dor não é a mesma de antes. Ela não é polida, ela não é ensaiada. Ela é crua, real, silenciosa. Ela brota quando você percebe que até o que te machucou te moldou. Quando entende que até o abandono te ensinou sobre presença. Que até o fracasso te treinou para a vitória que importa. Que até a escuridão foi necessária para a luz não te cegar. Gratidão, nesse nível, não é um ato, é um estado. É o coração que, mesmo partido, se recusa a se fechar. É o espírito que, mesmo exausto, ainda escolhe amar, ainda escolhe criar, ainda escolhe ser. E agora, com os olhos da alma abertos, você pode enxergar com mais profundidade. A vida não está contra você. A vida está te moldando, está te chamando, está te preparando. E cada dor foi um mestre disfarçado, cada silêncio, uma lição, cada perda, um redirecionamento. E se você entendeu isso, se sentiu isso pulsando no seu peito enquanto ouvia essas palavras, então você já não é mais o mesmo. Algo em você foi refeito, algo em você se lembrou. E esse algo é o que vai guiar seus próximos passos. Você não precisa de mais vídeos. Você precisa lembrar do que sentiu aqui. Precisa guardar esse fogo aceso. Precisa levá-lo com você para o dia comum, para a decisão difícil, para o relacionamento que precisa de verdade, para o sonho que exige coragem. Leve isso. Leve a sua sombra integrada, o seu propósito lembrado, a sua disciplina restaurada, a sua resiliência reafirmada. Leve a sua alma, porque o mundo não precisa de mais gente produtiva. Precisa de mais gente desperta. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários como um selo da sua jornada. Eu não sou mais quem começou esse vídeo. Agora eu sou inteiro. E se essa travessia falou direto à sua alma, se essa voz parecia a sua própria consciência ecoando de volta, inscreva-se no canal. Aqui cada vídeo é um espelho, cada frase um rito e cada palavra uma lembrança sagrada de quem você já é.